Ela só queria trabalhar. Mas o que aconteceu mudou a cidade inteira. A manhã estava fria quando o ônibus de linha parou na rodoviária de Pedra do Vale. Era uma dessas cidadezinhas do interior que você vê pelo Brasil afora, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades se espalham mais rápido que fogo em pasto seco. As casas eram simples, pintadas em cores desbotadas pelo tempo, e as ruas ainda tinham aquele cheiro de terra molhada da chuva da madrugada. Do ônibus desceu uma moça de 29 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, vestindo uma blusa simples e uma calça jeans que já tinha visto dias melhores. Clara segurava firme uma mala surrada de couro sintético, daquelas que contam histórias de muitas viagens. Nos olhos dela tinha uma mistura de esperança e cansaço, como quem já passou por muito, mas ainda acredita que as coisas podem melhorar. Ela parou ali no meio da praça central, olhando ao redor como quem tenta se situar num lugar completamente novo. Não conhecia ninguém em Pedra do Vale, não tinha parentes, não tinha indicação. Tinha apenas uma coisa, a necessidade urgente de encontrar trabalho. A mãe dela, Dona Neuza, estava internada em São Paulo com um problema sério no coração, e os remédios custavam uma fortuna que Clara simplesmente não tinha. Desculpa, o senhor sabe onde fica a padaria central? Perguntou ela para um senhor que passava com um cachorro vira-lata no seu pé. O homem parou, ajeitou o chapéu na cabeça e deu um sorriso gentil. Fica logo ali na esquina, mocinha. Você não é daqui, né? Não. Vim de São Paulo procurar trabalho, respondeu Clara, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Ah, é? Bom, se for trabalhar na padaria do Sr. Roberto, você está no lugar certo. É o ponto de encontro da cidade inteira. Todo mundo passa por lá. Clara agradeceu e seguiu na direção indicada. A padaria central era um estabelecimento simples, com aquelas cadeiras de plástico branco na calçada e uma vitrine que exibia pães, doces salgados que faziam qualquer um ficar com água na boca. Acima da porta, uma placa azul desbotada anunciava Padaria Central desde 1987. Ela respirou fundo, ajeitou a blusa e entrou. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas, e por um momento ela se sentiu em casa. Atrás do balcão estava um homem de uns 50 anos, barrigudo, com bigode grisalho e avental branco. Bom dia, disse Clara com um sorriso. Bom dia. Você que ligou ontem sobre a vaga de atendente, perguntou o homem, que devia ser o Roberto. Isso mesmo. Sou a Clara. Roberto a olhou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria. Experiência você tem. Trabalhei 2 anos numa lanchonete em São Paulo. Sei mexer no caixa, atender cliente, fazer café, essas coisas. E por que saiu de lá? Clara hesitou por um segundo. Não podia contar que foi demitida porque faltou muito para cuidar da mãe. A empresa fechou. Mentiu. Roberto assentiu. Olha, o salário é um mínimo, mais as gorjetas. Você trabalha de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Domingo só meio período. Pode começar hoje mesmo. O coração de Clara disparou. Finalmente. Pode sim, senhor. E aí, pessoal? Que começo tenso, né? A Clara chegando numa cidade nova, precisando desesperadamente de trabalho. Vocês já estão sentindo que alguma coisa grande vai acontecer? Se estão gostando da história, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa narrativa incrível que está só começando. Roberto mostrou as funções básicas: operar o caixa eletrônico, organizar os pães nas cestas, preparar os cafés e sucos, limpar as mesas. Clara absorvia tudo como uma esponja. Precisava daquele emprego como o ar que respirava. Os primeiros clientes começaram a chegar por volta das 8 da manhã. Eram pessoas simples, operários indo para o trabalho, donas de casa fazendo compras, aposentados que vinham tomar café da manhã e colocar a conversa em dia. Ô Roberto, quem é a moça nova? Perguntou uma senhora de cabelos brancos, apontando para Clara com o queixo. É a Clara. Vai trabalhar aqui comigo. A senhora olhou Clara com aquela expressão típica de cidade pequena, quando aparece alguém de fora. De onde você é, filha? De São Paulo, dona Eunice. Dona Eunice. E o que trouxe você aqui para nossa cidadezinha? Clara sorriu, mas por dentro sentiu um certo desconforto.
procurando uma oportunidade nova. Dona Eunice. Fez a mulher, claramente não convencida. Cuidado, Roberto. Gente de cidade grande às vezes traz problema. Roberto deu uma risada forçada. Imagina, Dona Eunice. A menina é trabalhadora. Mas Clara notou o olhar desconfiado da mulher. E não foi só dela. Durante toda a manhã, percebeu os cochichos, os olhares de soslaio, as conversas se paravam quando ela se aproximava. Em cidade pequena, forasteiros sempre causam estranheza. Por volta das 10 da manhã, um senhor de uns 70 anos entrou na padaria. Magro, cabelos completamente brancos, óculos pequenos no nariz, uma bengala na mão direita. Diferente dos outros clientes, ele cumprimentou Clara com gentileza genuína. Bom dia, mocinha. Você deve ser a nova funcionária que o Roberto comentou. Bom dia. Sou a Clara. Muito prazer. Sou o Joaquim, mas todo mundo me chama de seu Joaquim. Venho aqui todo dia tomar meu cafezinho e observar a vida passar. Havia algo de paternal naquele senhor. Clara se sentiu imediatamente à vontade com ele. O que vai ser hoje, seu Joaquim? O de sempre. Café preto sem açúcar e um pão na chapa. E me conta, de onde você veio? São Paulo. Cidade grande, né? Deve ser difícil se acostumar aqui no interior. Um pouco, mas estou gostando. As pessoas são diferentes. Seu Joaquim riu. Diferentes é um jeito educado de dizer desconfiadas, né? Não se preocupe, filha. Em cidade pequena é assim mesmo. Depois que te conhecerem melhor, vão ver que você é gente boa. Clara serviu o café e o pão, e seu Joaquim foi se sentar numa mesa perto da janela, de onde podia ver toda a rua principal. Ficou ali por quase uma hora, bebendo café devagar e observando tudo o que acontecia lá fora. Ele faz isso todo dia, explicou Roberto quando Clara perguntou. É aposentado, viúvo, não tem muito o que fazer. A padaria virou o entretenimento dele. O primeiro dia passou sem grandes problemas. Clara se esforçou para ser simpática com todos, mesmo com aqueles que a tratavam com frieza. No final da tarde, quando estava limpando as mesas, Roberto se aproximou. Você se saiu bem hoje. Amanhã você já pega o jeito melhor. Obrigada, seu Roberto. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor me contratou? Quero dizer, sem me conhecer, sem referências. Roberto coçou o bigode, pensativo. Sabe como é, Clara? Às vezes a gente precisa dar uma oportunidade para quem realmente precisa. Vi nos seus olhos que você precisa muito desse emprego. Clara sentiu um aperto no peito. Era verdade. Precisava mesmo. Só uma coisa, continuou Roberto, o tom ficando mais sério. Aqui em Pedra do Vale, as coisas funcionam de um jeito próprio. É melhor você não se meter em assuntos que não são seus. Entendeu? Aquilo soou estranho para Clara. Como assim, seu Roberto? Nada demais. É só que, bom, cidade pequena tem suas manias. Melhor você focar no seu trabalho e pronto. Clara assentiu, mas ficou com aquilo na cabeça. Que assuntos seriam esses que não eram dela? Naquela noite, ela alugou um quartinho numa pensão da cidade. Era simples, mas limpo. Deitada na cama estreita, ligou para o hospital em São Paulo. Mãe, como a senhora está? Estou melhor, filha. E você? Conseguiu emprego? Consegui, mãe. Numa padaria. O pessoal é interessante. Cidade pequena é assim mesmo, Clara. Vai com calma que eles vão se acostumar com você. Eu espero. Mãe, os remédios. Não se preocupa com isso agora. O importante é você estar trabalhando. Mas Clara sabia que o salário mal ia dar para ajudar com as despesas médicas da mãe. Teria que se virar, arranjar alguma renda extra, qualquer coisa. Gente, olha só como a vida da Clara não está fácil. Uma mãe doente, um emprego novo numa cidade onde ela não conhece ninguém, e ainda por cima aquele comentário estranho do Roberto. Será que vocês estão sentindo que tem alguma coisa estranha rolando nessa cidade? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E não esqueçam de curtir o vídeo se estão gostando da história. Os dias seguintes foram uma adaptação constante.
Clara ia pegando o ritmo da padaria, conhecendo os clientes regulares, entendendo as manhãs do lugar. Seu Joaquim se tornou seu cliente favorito. Sempre gentil, sempre interessado em como ela estava se adaptando, sempre com uma palavra de incentivo. Clara, você está saindo muito bem, disse-lhe numa manhã de quinta-feira. O Roberto escolheu certo. Obrigada, seu Joaquim. O senhor é muito gentil. E você é uma menina trabalhadora. Isso se vê de longe. Foi nesse dia que Clara começou a notar coisas estranhas. Por volta das 6 da tarde, quando a padaria já estava fechada para o público, ela estava terminando de limpar quando viu Roberto conversando no depósito com 2 homens que ela nunca tinha visto antes. Um era alto, magro, vestido de terno. O outro era mais baixo, gordo, com cara de poucos amigos. Ela fingiu que estava ocupada organizando os pães, mas prestou atenção na conversa. Não conseguiu entender tudo, mas ouviu palavras como entrega, cronograma e discreto. Quando os homens foram embora, Roberto saiu do depósito com uma expressão tensa. Clara, você ainda está aqui. Estava terminando a limpeza. Seu Roberto. Já pode ir amanhã, você chega no horário normal. Quem eram aqueles homens? Roberto a olhou fixamente. Fornecedores. Nada que você precise se preocupar. Mas o tom dele não convenceu Clara. Fornecedores de quê? E por que se reunir no depósito depois do horário? Na sexta-feira, a curiosidade dela aumentou ainda mais. Por volta das 10 da noite, ela estava voltando da farmácia onde tinha ido comprar um remédio para dor de cabeça quando passou em frente à padaria. Todas as luzes estavam apagadas na frente, mas viu uma luz acesa no depósito dos fundos. E havia um carro parado na rua, um Civic preto com vidros escuros. Clara deu uma volta no quarteirão e passou novamente. O carro continuava lá, e agora ela podia ver vultos se movimentando no depósito. Que tipo de padaria funcionava às 10 da noite? No sábado de manhã, ela decidiu sondar seu Joaquim. Se alguém conhecia os segredos daquela cidade, era ele. Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro, filha. O senhor conhece Roberto há muito tempo. O rosto do velho se fechou um pouco. Por que pergunta? É que, bem, às vezes vejo umas movimentações estranhas na padaria depois do horário. Fico curiosa. Seu Joaquim tomou um gole do café, olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e se inclinou para a frente. Clara, você parece uma menina boa. Por isso vou te dar um conselho. Não fique curiosa sobre certas coisas nesta cidade. É melhor para a sua saúde. Que tipo de coisas? O tipo de coisa que pode fazer uma pessoa desaparecer de uma hora para outra. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O senhor está brincando, né? Eu nunca brinco com assuntos sérios, filha. Naquele momento, Roberto apareceu do depósito e acenou para Clara. Preciso falar com você. Clara se despediu de seu Joaquim e foi até o balcão. Escuta aqui, disse Roberto em voz baixa. Não sei que papo você estava tendo com o velho, mas é melhor você ter cuidado. Cidade pequena, fofoca corre solta. Não estava fazendo fofoca, seu Roberto, só conversando. É, mas conversa demais pode causar problema. Você precisa deste emprego, né? Então foca no que importa, trabalhar. Ah, caramba, pessoal, a coisa está ficando tensa. A Clara está começando a perceber que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa padaria, e o Roberto está claramente tentando intimidar ela. Vocês acham que ela deveria investigar mais ou sair fora antes que seja tarde demais? Comentem aí embaixo. E se vocês estão grudados nessa história como eu, não esqueçam de dar aquele like maroto. Clara passou o fim de semana pensando no que seu Joaquim tinha dito. Fazer uma pessoa desaparecer. Aquilo parecia exagero, mas o tom dele foi muito sério. E Roberto estava claramente nervoso com alguma coisa. Na segunda-feira, ela decidiu prestar mais atenção em tudo que acontecia na padaria. Durante o dia, tudo parecia normal. Clientes entrando e saindo, Roberto atendendo, ela cuidando do caixa e servindo café. Mas ela reparou que certos clientes recebiam um tratamento especial. Um deles chamou muito a sua atenção. Era um homem de uns 40 anos, bem vestido, dirigindo um carro importado.
Quando ele entrou, Roberto imediatamente largou o que estava fazendo e foi cumprimentá-lo com um sorriso exagerado. Doutor Henrique, que bom vê-lo. Roberto, como vão as coisas? Tudo nos conformes, doutor. O tal doutor Henrique olhou para Clara com interesse. Funcionária nova. É sim. A Clara. Uma menina muito trabalhadora. Espero que discreta também, disse o homem, e havia algo ameaçador naquele comentário. Depois que ele foi embora, Clara perguntou quem era. Doutor Henrique Mascarenhas, vereador da cidade. Homem muito importante. Ele vem sempre aqui. Às vezes, é cliente especial. Cliente especial como? Clara não perguntou, mas ficou com aquilo na cabeça. Na terça-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Clara tinha esquecido o celular na padaria e voltou lá por volta das 9 da noite para buscar. Quando chegou perto, viu que havia movimento nos fundos. Decidiu dar a volta e entrar pela porta dos fundos, que dava diretamente no depósito. A porta estava entreaberta e ela pôde ver e ouvir tudo o que estava acontecendo. Roberto estava lá, junto com o Dr. Henrique e outros 2 homens que ela não conhecia. Na mesa do depósito havia pilhas de envelopes e algumas caixas. A próxima remessa chega quinta, dizia um dos homens. Mesma quantidade de sempre. E o esquema de distribuição está funcionando perfeitamente, respondeu o Dr. Henrique. Ninguém desconfia de uma padaria simples. O importante é manter assim, disse Roberto. Discrição total. E a funcionária nova? Perguntou o Dr. Henrique. Não vai ser problema. É do tipo que só quer trabalhar e ganhar seu dinheiro. Tomara. Seria uma pena se precisássemos tomar providências. Clara sentiu o sangue gelar. Providências? Dr. Henrique pegou um dos envelopes da mesa e o guardou no paletó. Roberto, você sabe como eu prezo pela tranquilidade da nossa cidade. Qualquer problema, qualquer interferência deve ser resolvida rapidamente. Entendeu? Perfeitamente, doutor. Ótimo. Até a próxima. Clara se afastou o mais silenciosamente possível e saiu dali. O coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que todo mundo na rua podia ouvir. Chegou na pensão em estado de choque. O que ela tinha acabado de presenciar? Que tipo de remessa era aquela? E o que significava esquema de distribuição? Uma coisa era certa, não era farinha de trigo. Meu Deus, pessoal, a Clara descobriu que a padaria é só uma fachada para alguma coisa muito sinistra. Vocês imaginam o que pode ser? Drogas, contrabando, lavagem de dinheiro e aquela ameaça do Dr. Henrique. Isso está ficando muito perigoso. Se vocês estão com o coração acelerado igual ao meu, deixem aquele like para dar força para Clara. Clara mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou virando na cama, pensando no que tinha descoberto. Parte dela queria fugir dali o mais rápido possível. Pegar suas coisas e voltar para São Paulo antes que alguém descobrisse que ela tinha visto alguma coisa. Mas outra parte dela sabia que não podia simplesmente ir embora. Primeiro, porque precisava desesperadamente do dinheiro. Segundo, porque se realmente havia algo criminoso acontecendo ali, outras pessoas podiam estar sendo prejudicadas. Na manhã seguinte, chegou na padaria tentando agir normalmente, mas Roberto a olhou com desconfiança. Você está estranha hoje, Clara. Estranha como? Não sei. Diferente. Dormiu mal. Um pouco. É melhor você descansar bem. Funcionário cansado comete erros. E erros podem ser problemáticos. Aquilo soou como uma ameaça disfarçada. Por volta das 10 da manhã, seu Joaquim chegou para o café de sempre. Clara decidiu arriscar. Seu Joaquim, o senhor pode me dar um conselho? Claro, filha. Se uma pessoa descobrisse que algo errado está acontecendo, mas ficasse com medo de falar, o que deveria fazer? O velho parou de mexer o café e a olhou intensamente. Que tipo de coisa errada? Clara olhou em volta, garantindo que Roberto não estava ouvindo. Coisa séria. Clara, você descobriu alguma coisa que não deveria saber. Ela assentiu levemente. Seu Joaquim suspirou fundo. Então você está em perigo, filha. O que o senhor quer dizer? Venha aqui.
Eles foram para uma mesa mais afastada, no canto da padaria. Clara, vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Esta cidade não é o que parece. Há anos rola aqui um esquema de corrupção que envolve gente poderosa. Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, compra de votos, essas coisas. E a padaria? É uma das fachadas. Roberto não é dono de nada. Ele é só um funcionário disfarçado. Meu Deus! O comando vem do Dr. Henrique e outros políticos. Eles usam estabelecimentos comerciais para movimentar dinheiro sujo e distribuir propinas. Clara sentiu tontura. E por que ninguém denuncia? Porque quem tenta denunciar some. Some como? Alguns saem da cidade de uma hora para outra. Outros têm acidentes, ponto. Seu Joaquim, isso é muito sério. Por isso estou te avisando. Se você descobriu alguma coisa, tem duas opções. Fingir que não viu nada e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, ou sair da cidade hoje mesmo. Clara ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Tem uma terceira opção? Perguntou ela. Qual? Denunciar para a Polícia Federal. Seu Joaquim balançou a cabeça. A polícia local está comprada. E para conseguir a atenção da federal, você precisaria de provas muito concretas. E se eu conseguisse essas provas? Clara, não posso simplesmente fingir que não vi nada, seu Joaquim. Isso é errado. E também é perigoso. Eu sei. Mas, e se a gente não fizer nada, isso vai continuar para sempre. Seu Joaquim a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você é corajosa, filha. Corajosa demais para o seu próprio bem. Naquela tarde, Clara tomou uma decisão. Ia tentar reunir provas do que estava acontecendo. Não podia deixar aquilo passar em branco. Pessoal, a Clara está tomando uma decisão muito arriscada. Ela vai tentar investigar e juntar provas contra esse esquema de corrupção. Vocês acham que ela está certa ou deveria ter saído fora enquanto era tempo? Eu estou com o coração na mão aqui. Se vocês também estão na tensão, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para ver como essa história vai terminar. Durante os dias seguintes, Clara começou a prestar atenção em todos os detalhes. Reparou que certas pessoas entravam na padaria, iam direto para o depósito, sem comprar nada. Sempre homens bem vestidos, sempre com cara de negócios importantes. Ela começou a anotar discretamente os horários, as datas, as descrições das pessoas. Também reparou que Roberto recebia ligações constantes no celular e sempre saía para atender longe dela. Na quinta-feira, aconteceu que Roberto tinha mencionado. Chegou a remessa. Clara viu quando um caminhão parou nos fundos da padaria por volta das 6 da manhã, antes dela chegar para trabalhar. Mas ela chegou mais cedo propositalmente e viu homens descarregando caixas que definitivamente não eram de farinha ou ingredientes para pães. Você está chegando cedo hoje, disse Roberto quando a viu. Achei que podia ajudar com o estoque. Não precisa. O pessoal do fornecedor já cuidou de tudo. Que tipo de fornecedor trabalha tão cedo? Roberto a olhou com suspeita crescente. Clara, você está fazendo muitas perguntas ultimamente. Desculpa, seu Roberto. É curiosidade mesmo. Curiosidade matou o gato. Já ouviu esse ditado? A ameaça foi clara. Naquela mesma tarde, Dr. Henrique apareceu na padaria novamente. Dessa vez, ele ficou conversando com Roberto por quase meia hora. Clara fingiu que estava ocupada, mas prestou atenção em cada palavra. Tem eleição no ano que vem, disse Dr. Henrique. Vamos precisar aumentar a operação. Sem problema. Temos capacidade. E discrição? Continua garantida. Roberto olhou para Clara. Precisa trocar algumas peças. Se for necessário, troca. Não podemos ter vazamentos. Clara sentiu um arrepio. Eles estavam falando dela. Depois que Dr. Henrique foi embora, Roberto se aproximou dela. Clara, precisa conversar com você. Vamos no depósito. O coração dela disparou. Era ali que tinha visto a reunião na outra noite. O que foi, seu Roberto? Senta aí. Roberto fechou a porta do depósito e se posicionou entre Clara e a saída. Vou ser direto com você.
Algumas pessoas estão achando que você está curiosa demais sobre coisas que não são da sua conta. Que pessoas? Pessoas importantes. Pessoas que não gostam de curiosidade. Clara tentou manter a calma. Eu só trabalho aqui. Seu Roberto, não me meto em nada. É? Então por que você estava perguntando sobre fornecedores? Porque chegou cedo hoje. Porque fica observando quem entra e sai daqui. Eu não. Clara. Ele se aproximou mais, baixando a voz. Você parece uma menina inteligente. Inteligente bastante para entender que certas coisas é melhor não ver, não ouvir e não falar. Está me ameaçando. Estou te avisando. Para o seu próprio bem. Clara engoliu seco. E se eu quiser sair da cidade? Aí a coisa fica mais complicada. Porque pessoa que sabe demais e vai embora pode resolver falar demais em outro lugar. Então estou presa aqui. Você está empregada aqui. É diferente. Clara entendeu perfeitamente. Ela tinha se tornado prisioneira do próprio emprego. Só para deixar claro, continuou Roberto, qualquer problema que você causar, qualquer indiscrição, qualquer tentativa de prejudicar os negócios desta cidade vai ter consequências. E eu não estou falando de demissão. A ameaça não podia ser mais explícita. Entendeu? Entendi. Ótimo. Agora volte ao trabalho. E lembre-se, você é só uma funcionária de padaria. Nada mais que isso. Gente, agora Clara está numa situação impossível. Ela descobriu demais e virou prisioneira dos próprios criminosos. Eles não vão deixar ela ir embora porque ela sabe dos esquemas, mas se ela ficar, está em perigo constante. Que situação desesperadora. Vocês conseguem imaginar o desespero dela. Deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar da Clara. Naquela noite, Clara ligou para a mãe chorando. Filha, o que aconteceu? Mãe, eu me meti numa situação muito complicada. Que tipo de situação? Clara não podia contar tudo. Não queria preocupar a mãe, que já estava doente. Problemas no trabalho. Quer vir para casa? É que não posso sair daqui agora. Como assim não pode? É complicado, mãe. Clara, você está me assustando. Não se preocupa. Eu vou dar um jeito. Mas como? Ela estava numa armadilha sem saída aparente. No dia seguinte, seu Joaquim percebeu que algo estava errado. Você está com cara de quem não dormiu, filha. Tive uma conversa difícil ontem. Com o Roberto. Ela sentiu. Ele te ameaçou. Mais ou menos. Seu Joaquim suspirou. Eu avisei que era perigoso. Seu Joaquim, preciso da sua ajuda. Como? O senhor conhece alguém na imprensa, algum jornalista sério que pudesse investigar essa situação. Clara, você não vai desistir dessa ideia. Vai. Não posso desistir. Se eu não fizer nada, vou ficar presa aqui para sempre. E outras pessoas vão continuar sendo prejudicadas. Tem um repórter em Ribeirão Preto, cidade vizinha. Chama Carlos Mendes. Ele já tentou investigar alguns podres aqui da região, mas nunca conseguiu provas suficientes. Você tem contato dele? Tenho. Mas, Clara, se você fizer isso, não tem volta. Eles vão descobrir que foi você. Eu sei. E aí? E aí eu vou ter que correr o risco. Seu Joaquim a olhou longamente. Você tem certeza disso? Tenho. Ele anotou o telefone do jornalista num guardanapo e entregou para ela. Que Deus te proteja, filha. Clara guardou o papel no bolso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Talvez fosse mesmo. Naquela tarde, ela começou a planejar como iria conseguir as provas que precisava. Não podia simplesmente ligar para o jornalista e contar a história. Precisava de evidências concretas. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperava. Na sexta-feira à noite, Roberto lhe disse que precisava sair mais cedo para resolver os assuntos particulares. Você pode fechar a padaria sozinha hoje. Posso sim, seu Roberto. Ótimo. Só lembra, fecha tudo direitinho e não esquece de trancar o depósito. Clara não podia acreditar na sorte. Finalmente teria acesso ao depósito sem supervisão. Esperou até às 7 da noite, quando a padaria já estava vazia.
Conferiu se todas as portas estavam trancadas, apagou as luzes da frente e se dirigiu ao depósito. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o barulho. O que encontrou ali superou suas piores expectativas. Além das caixas misteriosas que já tinha visto, havia uma mesa com documentos, envelopes, planilhas e até mesmo um notebook aberto. Clara pegou o celular e começou a fotografar tudo. Havia listas com nomes de empresários locais, valores em dinheiro ao lado, contratos falsos de fornecimento, recibos de pagamentos que claramente não eram legítimos. E o pior, uma planilha detalhada mostrando como o dinheiro era lavado através da padaria e outros estabelecimentos da cidade. Meu Deus! Sussurrou ela, fotografando cada documento. Em uma das caixas abertas, encontrou maços de dinheiro. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela jamais tinha visto na vida inteira. Também havia uma agenda com anotações sobre entregas especiais e encontros marcados. Clara fotografou tudo, página por página. Quando estava terminando, ouviu um barulho na frente da padaria. Alguém estava tentando abrir a porta. Ela rapidamente guardou o celular, apagou a luz do depósito e saiu pela porta dos fundos o mais silenciosamente possível. Chegou na pensão tremendo da cabeça aos pés. Tinha as provas se precisava, mas também tinha certeza de que, se descobrissem o que ela fez, sua vida não valeria nada. Pessoal, a Clara conseguiu as provas. Ela fotografou todos os documentos que mostram o esquema de corrupção. Mas vocês viram como ela quase foi pega no flagra. Que tensão! Agora ela tem evidências suficientes para derrubar essa quadrilha toda, mas também está correndo um risco imenso. Se estão ansiosos para saber o que vai acontecer agora, curtam o vídeo. No sábado de manhã, Clara chegou na padaria tentando agir normalmente, mas Roberto a recebeu com um olhar desconfiado. Tudo certo ontem à noite. Tudo sim. Fechei tudo direitinho. Você não mexeu em nada no depósito. O coração de Clara parou por um segundo. Não. Por quê? Por nada. Só checando. Mas ela percebeu que ele estava nervoso. Será que tinha esquecido alguma coisa fora do lugar? Durante toda a manhã, Clara planejou como iria contatar o jornalista. Não podia ligar da pensão, porque as paredes eram finas e alguém podia ouvir. Não podia ligar da padaria por motivos óbvios. Teria que encontrar um lugar público, mas discreto. Por volta das 2 da tarde, disse para Roberto que ia almoçar e saiu. Foi até a Praça Central, onde havia um orelhão antigo que ainda funcionava. Ligou para o número que seu Joaquim tinha dado. Carlos Mendes. Oi, o senhor não me conhece. Meu nome é Clara. Eu tenho informações sobre um esquema de corrupção em Pedra do Vale. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de informações? Documentos, fotografias, provas de lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo políticos locais. Você pode ser mais específica? Clara contou tudo. A padaria, Roberto, Dr. Henrique, as reuniões secretas, os documentos que tinha fotografado. Isso é muito sério, disse Carlos. Você tem mesmo essas fotografias? Tenho. Posso vê-las? Posso enviar por e-mail, mas... Mas o quê? Estou correndo perigo. Eles já me ameaçaram. Se descobrirem que fui eu. Entendo. Olha, vou te dar o meu e-mail pessoal. É criptografado, mais seguro. Você envia as fotos e eu analiso. Se realmente for o que você está dizendo, podemos acionar a Polícia Federal. Clara anotou o e-mail e prometeu enviar as fotos naquela mesma noite. Quando voltou para a padaria, Roberto estava esperando com cara fechada. Onde você foi? Almoçar. Almoçar onde? Demorou mais de 1 hora. Fui na pracinha, comi um lanche, fiquei um pouco sentada lá. Roberto não pareceu convencido. Clara, você anda muito estranha ultimamente. Muito nervosa. Estou bem. É bom estar mesmo, porque pessoa nervosa comete erros. E erros podem ser problemáticos. Já entendi. Naquela noite, Clara foi até a lan house da cidade para enviar as fotografias. Era um lugar pequeno, com apenas 4 computadores, frequentado principalmente por jovens. O dono era um rapaz de uns 25 anos que pareceu gentil. Preciso usar a internet,
disse ela. Tranquilo. 2 horas suficiente. Suficiente. Clara se sentou num computador do fundo e começou a enviar as fotografias para o e-mail do jornalista. Eram mais de 50 arquivos. Cada imagem que enviava era uma evidência do esquema criminoso que havia descoberto. Junto com as fotos, escreveu uma mensagem detalhando tudo o que tinha visto e ouvido. Explicou sobre as ameaças, sobre sua situação de virtual prisioneira, sobre o medo que estava sentindo. Quando terminou de enviar tudo, sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque finalmente tinha feito alguma coisa. Terror porque sabia que não havia mais volta. Que Deus me ajude, murmurou, fechando o e-mail. Na segunda-feira de manhã, Carlos ligou para ela no orelhão da praça, conforme tinham combinado. Clara, recebi tudo. Isso é dinamite pura. É verdade, então? As provas são suficientes. Mais que suficientes. Já entrei em contato com um delegado da Polícia Federal, que é meu conhecido. Eles vão abrir um inquérito. Quanto tempo isso demora? Algumas semanas. Talvez um mês. Eles precisam confirmar as informações, cruzar dados, preparar as operações de prisão. Um mês? Eu não vou conseguir fingir que está tudo normal por um mês. Vai ter que conseguir, Clara. Se você sair da cidade agora ou mudar de comportamento, eles vão desconfiar. E se desconfiarem, podem destruir as provas e sumir. Clara sentiu o peso da responsabilidade. Não era só a vida dela em jogo. Era a justiça inteira. Tem mais uma coisa, disse Carlos. Preciso que você continue documentando tudo que puder. Quanto mais evidência tivermos, mais sólido fica o caso. Isso é muito arriscado. Eu sei, mas é necessário. Clara concordou, mesmo sabendo que estava assinando sua própria sentença de morte caso fosse descoberta. Gente, a situação da Clara está ficando insustentável. Ela já entregou as provas para o jornalista, a Polícia Federal vai investigar, mas ela precisa fingir que não sabe de nada por mais um mês inteiro. Vocês conseguem imaginar a pressão psicológica. É muita coragem. Se vocês estão torcendo para ela conseguir, deixem aquele like de apoio. As semanas seguintes foram as mais tensas da vida de Clara. Cada dia na padaria era um exercício de atuação. Tinha que sorrir para Roberto, atender os clientes normalmente, fingir que não sabia que estava trabalhando no centro de uma operação criminosa. Seu Joaquim percebeu a tensão dela e tentava ajudar como podia, sempre com uma palavra de encorajamento, sempre lembrando que ela estava fazendo a coisa certa. Como você está aguentando, filha? Um dia de cada vez, seu Joaquim. Falta pouco. Tenha fé. Mas Roberto estava cada vez mais desconfiado. Começou a vigiar Clara de perto, fazer perguntas sobre onde ela ia, com quem falava, o que fazia no tempo livre. Clara, você não tem namorado? Não, seu Roberto. Família aqui na cidade? Não. Amigos? Só conhecidos do trabalho. É estranho uma menina da sua idade ficar tão sozinha. Não sou muito sociável. Mas ela percebia que ele estava tentando entender se ela tinha contato com alguém que pudesse ser perigoso para os negócios dele. A situação piorou quando o Dr. Henrique começou a aparecer na padaria quase todo dia. Sempre olhava Clara com suspeita, sempre fazia comentários indiretos sobre lealdade e discrição. Roberto, sua funcionária, parece uma pessoa inteligente. É sim, doutor. Pessoas inteligentes sabem quando é melhor ficar quietas, não é, Clara? Claro, Dr. Henrique. E também sabem que algumas informações podem ser perigosas para quem as possui. Clara sentiu, fingindo concordar, mas por dentro estava apavorada. Uma noite, quando estava voltando da pensão para buscar algo que tinha esquecido, viu um carro parado na frente do prédio onde morava. 2 homens estavam dentro, observando. Clara deu meia volta e foi para outro lugar, voltando só muito mais tarde. O carro não estava mais lá, mas a mensagem era clara. Ela estava sendo vigiada. No dia seguinte, ligou para Carlos do orelhão. Eles estão me vigiando. Eu imaginava que isso ia acontecer. Aguenta firme, Clara. Falta pouco. Quanto tempo? 1 semana, no máximo 2. Não sei se aguento mais. Precisa aguentar.
Se você vacilar agora, tudo vai por água abaixo. Clara sabia que ele estava certo, mas a pressão estava sendo insuportável. A situação explodiu numa quarta-feira à tarde. Clara estava organizando uns pães quando ouviu Roberto conversando no telefone no depósito. A conversa era em voz baixa, mas ela conseguiu ouvir algumas palavras: problema, vazamento, resolver. Quando Roberto saiu do depósito, estava com uma expressão sombria. Clara, precisa conversar com você. De novo. Dessa vez, ele não a levou para o depósito. Chamou o Dr. Henrique, que apareceu na padaria em menos de 10 minutos. Os dois ficaram conversando em voz baixa enquanto olhavam para ela. Finalmente, Dr. Henrique se aproximou. Clara, vamos dar uma volta. Uma volta aonde? Só uma volta, para conversarmos melhor. Não era um convite, era uma ordem. Clara saiu com eles, o coração batendo descompassado. Eles a levaram até um carro preto estacionado na esquina. O mesmo carro que ela tinha visto na frente da pensão. Entre, disse Dr. Henrique. Clara entrou no banco de trás, entre Dr. Henrique e Roberto. No banco da frente estavam dois homens que ela não conhecia. Aonde vocês estão me levando? Para um lugar onde podemos conversar sem interrupção, respondeu Dr. Henrique. O carro saiu da cidade e seguiu por uma estrada de terra. Clara começou a entrar em pânico. Será que eles tinham descoberto tudo? Depois de uns 20 minutos, pararam numa fazenda abandonada. Dr. Henrique desceu e fez sinal para ela sair também. Clara, vou fazer algumas perguntas para você. E quero que responda com muita sinceridade. Que perguntas? Você conversou com alguém sobre o que viu na padaria? Não vi nada na padaria. Clara. Dr. Henrique se aproximou. Não me obrigue a usar métodos mais persuasivos. Juro que não falei com ninguém. E as fotografias? O sangue de Clara gelou. Eles sabiam. Que fotografias? Dr. Henrique tirou o celular do bolso e mostrou para ela. Era uma das fotos que ela tinha tirado dos documentos no depósito. Estas fotografias. Clara tentou correr, mas os dois homens a seguraram pelos braços. Como vocês conseguiram isso? Você acha mesmo que não monitoramos nossos computadores? Toda foto tirada perto dos nossos equipamentos fica gravada automaticamente num servidor. Clara se sentiu idiota. Claro que eles teriam esse tipo de segurança. Para quem você mandou essas fotos? Não mandei para ninguém. Dr. Henrique fez um sinal, e um dos homens deu um tapa no rosto dela. Para quem? Para um jornalista. Qual jornalista? Carlos Mendes, de Ribeirão Preto. E ele já publicou alguma coisa? Não. Tem certeza? Tenho. Ele disse que ia investigar primeiro. Dr. Henrique pensou por um momento. Sabe o que vai acontecer agora, Clara? Vocês vão me matar. Isso depende da sua cooperação. Você vai ligar para esse jornalista e dizer que inventou tudo, que estava querendo se vingar do patrão por algum motivo pessoal. Ele não vai acreditar. Vai sim, porque você vai ser muito convincente. E se não for... Dr. Henrique mostrou uma foto no celular. Era a mãe de Clara no hospital. Sua mãe também pode ter problemas de saúde mais sérios. Clara sentiu o mundo desabar. Eles sabiam sobre a mãe dela. Sabiam tudo. Vocês são monstros. Somos homens de negócios e protegem seus investimentos. Nada pessoal. É pessoal. Agora a coisa ficou desesperadora. Os bandidos descobriram tudo. Sequestraram a Clara e ainda ameaçaram a mãe dela. Parece que não tem saída, que eles vão conseguir abafar o escândalo. Será que a Clara vai ceder à chantagem? Vocês estão sentindo essa tensão toda? Comentem aí o que vocês acham que vai acontecer. Clara estava numa situação impossível. Se não fizesse o que eles queriam, podiam machucar sua mãe. Mas se fizesse, o esquema criminoso continuaria funcionando e outras pessoas seriam prejudicadas. Tá bom, disse ela. Vou ligar para o jornalista. Ótima decisão. Dr. Henrique entregou um celular para ela. O número dele. Clara discou o número de Carlos com as mãos tremendo. Carlos Mendes. Carlos, é a Clara. Clara,
Estava esperando seu contato. Tenho novidades sobre. Carlos, preciso te contar uma coisa. Eu menti para você. Houve uma pausa. Como assim mentiu? Inventei aquela história toda. Não existe esquema nenhum. Eu estava com raiva do meu patrão e quis me vingar. Clara, o que está acontecendo? Você está bem? Estou sim. Só queria pedir desculpas por ter perdido seu tempo. Clara, essas fotos que você mandou são reais. Eu já analisei tudo com especialistas. Doutor Henrique fez um sinal para ela continuar. As fotos eu falsifiquei. Tenho um amigo que mexe com Photoshop. Clara, você está sendo ameaçada. Precisa de ajuda? Não preciso de nada. Só quero que esqueça essa história toda. Clara, por favor, Carlos, esquece isso. Ela desligou o telefone. Muito bem, disse Dr. Henrique. Agora você vai voltar para casa, vai continuar trabalhando na padaria como se nada tivesse acontecido e vai esquecer tudo que viu e ouviu. Entendeu? Entendi. E Clara, se você tentar qualquer coisa, qualquer besteira, lembra que sabemos onde sua mãe está. E acidentes acontecem em hospitais. Eles a levaram de volta para a cidade. Clara chegou na pensão completamente arrasada. Tinha perdido a única chance de fazer justiça e ainda havia colocado a mãe em perigo. Ligou para o hospital, fingindo uma conversa normal. Mãe, como a senhora está? Melhor, filha. E você? Está com a voz estranha. Estou só cansada. Tem cuidado de você, Clara. Tenho, mãe. A senhora também se cuida. Quando desligou, chorou como não chorava há anos. Sentia-se derrotada, humilhada, sem saída. Mas no dia seguinte, aconteceu algo inesperado. Seu Joaquim a procurou na padaria com uma expressão urgente. Clara, precisa falar com você. É importante. Eles foram até a mesa do canto. Ontem à noite recebi uma visita do tal jornalista de Ribeirão Preto. O coração de Clara parou. Carlos esteve aqui. Esteve. Ele não acreditou na sua ligação. Disse que percebeu na sua voz que você estava sendo coagida. Meu Deus! Ele já acionou a Polícia Federal. A operação vai acontecer amanhã de manhã. Amanhã. Isso mesmo. Mas tem uma coisa, eles precisam da sua ajuda. Como? Você precisa ficar na padaria amanhã cedo e deixar a porta dos fundos destrancada. Os agentes vão entrar por ali para pegar todo mundo em flagrante. Clara sentiu uma mistura de esperança e terror. E se eles descobrirem que fui eu? Não vão descobrir. Vai parecer que eles invadiram. Seu Joaquim, eles ameaçaram minha mãe. Por isso mesmo a operação precisa dar certo. Se eles forem todos presos, sua mãe fica segura. Clara pensou rapidamente. Era uma chance de resolver tudo de uma vez. Que horas? 7 da manhã em ponto. Tá bom, vou fazer isso. Pessoal, que reviravolta incrível. O jornalista não acreditou na ligação da Clara e já tinha acionado a Polícia Federal. Agora ela tem uma nova chance de ver a justiça sendo feita, mas ainda está correndo muito risco. Amanhã é o dia da operação. Vocês acham que vai dar tudo certo? Estão ansiosos para ver essa quadrilha sendo presa? Deixem aquele like se estão na expectativa. Clara mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou imaginando 1000 cenários diferentes. E se a operação desse errado? E se alguém desconfiasse dela? E se Dr. Henrique cumprisse a ameaça contra sua mãe? Mas também pensava na possibilidade de finalmente ver aqueles criminosos sendo presos. Em poder dormir em paz sem medo. Em não precisar fingir mais que não sabia de nada. Na manhã seguinte, chegou na padaria às 6h30, meia hora antes do normal. Roberto estranhou. Cedo de novo hoje. Não consegui dormir. Achei melhor vir trabalhar. Você tem andado muito estranha, Clara. Depois daquela nossa conversa ontem, esperava que você ficasse mais tranquila. Estou tranquila. Ótimo, porque hoje vai ser um dia importante. Temos uma reunião grande marcada para as 8. Clara fingiu indiferença, mas por dentro comemorou. Se havia reunião marcada, significava que todos os envolvidos estariam lá quando a polícia chegasse.
Às 6h55, Clara foi até a porta dos fundos e a destravou discretamente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Roberto podia ouvir do balcão. Às 7 em ponto, nada aconteceu. 7h05, ainda nada. Clara começou a ficar desesperada. Será que a operação tinha sido cancelada? Às 7h10, ouviu ruídos nos fundos. Passos. Vozes baixas. A Polícia Federal tinha chegado. Clara tentou agir normalmente, organizando pães na vitrine, quando Roberto saiu do depósito com cara preocupada. Está ouvindo esses ruídos? Que ruídos? Parece que tem gente lá fora. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Dr. Henrique entrou, acompanhado de mais 3 homens. Roberto, tudo pronto para a reunião. Sim, doutor. Pessoal já pode ir chegando. Foi quando aconteceu. A porta dos fundos se escancarou e uma voz gritou: Polícia Federal. Ninguém se mexe. O depósito explodiu em movimento. Clara se abaixou atrás do balcão enquanto os agentes federais invadiram o local com armas em punho. Mãos na cabeça, todos no chão. Roberto tentou correr, mas foi derrubado imediatamente. Dr. Henrique tentou destruir alguns papéis, mas também foi mobilizado. Os outros homens nem tiveram tempo de reagir. Está todo mundo preso. Clara se levantou devagar, ainda em choque. Um dos agentes se aproximou dela. A senhora é a Clara. Sou. Delegado Márcio Ferreira, Polícia Federal. A senhora está segura agora. Clara começou a chorar, de alívio, de tensão, de tudo que havia passado. Doutor, gritou Roberto do chão, isso é um absurdo. Somos comerciantes honestos. Comerciantes honestos que movimentam milhões de reais em dinheiro sujo, respondeu o delegado. Temos todas as provas. Dr. Henrique olhou para Clara com ódio puro. Foi você, não foi. Ela fez o que qualquer cidadão honesta faria, disse o delegado. Denunciou um crime. A operação durou a manhã inteira. Os agentes apreenderam computadores, documentos, dinheiro, celulares, tudo que pudesse servir como prova. Roberto, Dr. Henrique e mais 6 homens foram presos em flagrante. Carlos, o jornalista, chegou logo depois da prisão. Clara, você está bem. Agora estou. Você foi muito corajosa. Só fiz o que tinha que ser feito. Pessoal, que operação incrível. A Clara conseguiu. Todos os bandidos foram presos em flagrante, o esquema de corrupção foi desmantelado e a justiça foi feita. Vocês viram a cara do Dr. Henrique quando descobriu que foi ela quem denunciou? Que satisfação! Se vocês estão comemorando junto comigo, curtam o vídeo. Nas semanas seguintes, Pedra do Vale virou manchete em jornais do país inteiro. A Operação Pão Doce, como foi batizada pela Polícia Federal, desmantelou uma rede de corrupção que funcionava há mais de 10 anos. Além de Roberto e Dr. Henrique, foram presos outros 2 vereadores, um ex-prefeito, 3 empresários locais e vários funcionários públicos. O esquema envolvia lavagem de dinheiro, fraude em licitações, compra de votos e desvio de verba pública. Clara se tornou a heroína nacional que denunciou tudo. Recebeu propostas para dar entrevistas na televisão, escrever um livro, participar de programas. Mas ela recusou quase tudo. Queria apenas voltar a ter uma vida normal. A cidade se dividiu. Parte da população a venerava como uma heroína que teve coragem de enfrentar o sistema corrupto. Outra parte a culpava por ter destruído negócios locais e causado desemprego. Você salvou nossa cidade, disse seu Joaquim numa conversa no que restou da padaria. Como assim salvou? Essa gente estava roubando dinheiro público há anos. Dinheiro que deveria ir para hospital, escola, asfalto. Eles estavam matando a cidade aos poucos. E agora? Agora vai ter eleição nova, políticos novos, esperança nova. Clara decidiu que não ia embora de Pedra do Vale. A cidade tinha virado sua casa e ela queria fazer parte da reconstrução. Com a indenização que recebeu do governo federal por ter ajudado a desmantelar o esquema, mais um empréstimo bancário, ela abriu sua própria cafeteria no lugar onde funcionava a antiga padaria. Chamou de Café da Esperança. O estabelecimento era tudo que a padaria não era: transparente, honesto, acolhedor.
Clara fazia questão de mostrar a origem de todos os produtos, pagava impostos em dia, tratava os fornecedores com fairness. Mais importante ainda, criou um espaço onde as pessoas podiam se reunir para discutir os problemas da cidade. Uma espécie de centro comunitário disfarçado de cafeteria. O que você quer para o futuro de Pedra do Vale? Perguntava ela para os clientes. As respostas iam desde melhor atendimento na saúde até mais oportunidades para os jovens. Clara anotava tudo e levava para as reuniões da Câmara Municipal, que agora eram abertas ao público. Seu Joaquim se tornou freguês número 1 do Café da Esperança. Todo dia às 10 da manhã, lá estava ele com seu café preto sem açúcar e pão na chapa. Você mudou, filha. Mudei como? Está mais confiante, mais segura de si. É que agora sei que posso fazer diferença. Sempre soube que podia. Só estava com medo de tentar. A mãe de Clara se recuperou completamente e veio visitá-la em Pedra do Vale. Então é aqui que minha filha virou heroína. Não sou heroína, mãe. Só fiz o que era certo. Às vezes fazer o que é certo é ser herói, Clara. Andando pela cidade, Dona Neuza ficou impressionada com a recepção que Clara recebia. Todos a cumprimentavam na rua, agradeciam por sua coragem, contavam como suas vidas tinham melhorado depois que os corruptos foram presos. Estou orgulhosa de você, filha. Obrigada, mãe. E estou feliz que tenha encontrado seu lugar no mundo. Que história inspiradora. Pessoal, a Clara não só conseguiu fazer justiça, como também encontrou seu propósito na vida. Transformou uma cidade inteira com sua coragem. Isso mostra como uma pessoa pode realmente fazer a diferença quando tem coragem de fazer o que é certo. Se vocês se sentiram inspirados por essa história, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer. 6 meses depois da operação, Pedra do Vale era uma cidade completamente diferente. A nova administração municipal, eleita em uma eleição suplementar, implementou várias mudanças. O atendimento no hospital melhorou significativamente. As escolas receberam novos equipamentos. Várias ruas foram asfaltadas. Um centro cultural foi construído na Praça Central. Clara participava ativamente de todas as discussões sobre o futuro da cidade. Não como política, mas como cidadã engajada. Você não pensa em se candidatar a vereadora? Perguntou seu Joaquim um dia. Não é minha praia, seu Joaquim. Prefiro continuar fazendo minha parte aqui no café. Você já fez mais pela cidade do que muito político que passou por aqui. Cada um tem seu jeito de contribuir. O Café da Esperança se tornou o novo ponto de encontro da cidade. Era lá que os moradores se reuniam para discutir problemas, propor soluções, organizar eventos comunitários. Clara criou um mural onde qualquer pessoa podia deixar sugestões para melhorar a cidade. As ideias mais votadas eram levadas para a prefeitura. Também organizou cursos de capacitação profissional para jovens desempregados, aulas de informática, inglês, empreendedorismo. Por que você faz tudo isso? Perguntou uma repórter que veio fazer uma matéria sobre a transformação da cidade. Porque acredito que todo mundo merece uma oportunidade. Eu tive a minha quando o Sr. Roberto me contratou, mesmo sem me conhecer. Agora quero dar oportunidades para outras pessoas, mesmo depois de tudo que passou. Principalmente por causa de tudo que passei. Aprendi que quando a gente fica quieto diante da injustiça, ela só cresce. 1 ano depois, Clara recebeu uma proposta inesperada. Uma grande rede de cafeterias queria franquear o conceito do Café da Esperança. Imagina cafeterias assim espalhadas pelo Brasil inteiro, disse o executivo que veio de São Paulo para fazer a proposta. Espaços se combinam negócio com responsabilidade social. É uma tendência mundial. Clara escutou a proposta com interesse, mas no final disse não. Por quê? Perguntou o homem, surpreso. Porque o que funciona aqui pode não funcionar em outro lugar. Cada cidade tem seus próprios problemas, suas próprias necessidades. O importante não é o modelo, é o engajamento das pessoas. O executivo insistiu, ofereceu mais dinheiro, melhores condições. Clara continuou, dizendo não. Prefiro ficar aqui e fazer bem feito do que me expandir e perder a essência. Aquela decisão consolidou ainda mais o respeito que a cidade tinha por ela.
Clara tinha provado que não estava interessada em dinheiro ou fama, mas sim em fazer diferença. 2 anos após a Operação Pão Doce, Pedra do Vale havia se transformado completamente. De cidade conhecida pela corrupção, virou exemplo nacional de transparência e participação cidadã. Delegações de outras cidades vinham visitar para entender como a transformação tinha acontecido. Invariavelmente, eram levadas ao Café da Esperança para conversar com Clara. Qual o segredo? Perguntavam. Não existe segredo, respondia Clara. Existe coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Doutor Henrique e Roberto foram condenados a mais de 15 anos de prisão cada um. Os recursos foram negados e eles estavam cumprindo pena em regime fechado. Uma vez, Clara recebeu uma carta de Roberto na cadeia. Clara, sei que você nunca vai me perdoar pelo que fiz, mas quero que saiba que reconheço sua coragem. Você fez o que eu nunca tive bravura de fazer. Enfrentou o sistema. Espero que Pedra do Vale seja uma cidade melhor por causa da sua atitude. Clara ficou surpresa com a carta. Mostrou para seu Joaquim. O que você acha? Acho que às vezes as pessoas precisam perder tudo para entender o valor das coisas certas. Você acha que ele está sendo sincero? Não importa se ele está sendo sincero. Importa que você continue sendo você. Clara guardou a carta, mas não respondeu. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Naquele mesmo ano, ela conheceu um rapaz chamado Daniel, que havia chegado na cidade para trabalhar como veterinário. Assim como ela 2 anos antes, ele era forasteiro procurando uma oportunidade. Todo mundo me avisou que deveria procurar você, disse ele no primeiro dia que apareceu no café. Por quê? Disseram que você ajuda quem precisa de um novo começo. Clara sorriu. Todos merecem um novo começo. Começaram como amigos, mas logo perceberam que tinham muito em comum. Ambos acreditavam na importância de contribuir para a comunidade. Ambos valorizavam honestidade acima de tudo. Você não se arrepende de ter ficado aqui? Perguntou Daniel um dia, quando estavam caminhando pela praça. Nunca. Esta cidade me deu mais do que eu poderia imaginar. E o que ela te deu? Propósito. A certeza de que minha vida tem sentido. Eles se casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples na praça central, com toda a cidade presente. Seu Joaquim foi padrinho de Clara. Estou muito feliz por você, filha. Obrigada por tudo, seu Joaquim. Se não fosse pelo senhor, você teria encontrado outro jeito. Pessoas corajosas sempre encontram um jeito. Pessoal, que final lindo. A Clara não só transformou uma cidade inteira, como também encontrou amor e construiu uma família. E vejam como ela continuou fiel aos seus princípios, recusando propostas milionárias para não perder a essência do seu trabalho. Isso é caráter. Se vocês se emocionaram com essa história tanto quanto eu, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. 5 anos após a operação que mudou Pedra do Vale, Clara e Daniel tiveram sua primeira filha. O nome escolhido foi Esperança, em homenagem ao café que mudou suas vidas. A pequena Esperança cresceu correndo entre as mesas do café, brincando com os clientes, ouvindo as histórias de como sua mãe tinha salvado a cidade. Mamãe, é verdade que você enfrentou bandidos? Perguntou a menina aos 5 anos. É verdade, minha filha. Você não teve medo? Tive muito medo, mas às vezes a gente precisa fazer as coisas certas mesmo com medo. E se eu tiver medo de alguma coisa? Aí você lembra que a coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo tendo medo. Seu Joaquim, agora com mais de 80 anos, continuava sendo cliente fiel do café. Havia se tornado uma espécie de avô honorário da pequena Esperança. Vovô Joaquim, conta a história da mamãe de novo. Qual história? A dos bandidos. E seu Joaquim contava, sempre com orgulho, como uma moça simples que só queria trabalhar teve coragem de enfrentar um sistema corrupto e mudar toda uma cidade. Clara sempre ouvia essas conversas sorrindo, não por orgulho próprio, mas por saber que estava ensinando valores importantes para sua filha. Pedra do Vale se tornou modelo nacional de gestão transparente e participação cidadã. Recebeu vários prêmios, foi tema de documentários, virou caso de estudo em universidades. Mas para Clara,
O prêmio mais importante era ver a cidade próspera, com oportunidades para todos, onde os jovens não precisavam ir embora para ter futuro. Você salvou nossa cidade, disse uma vez o prefeito numa cerimônia pública. Não, respondeu Clara no microfone. Todos nós salvamos nossa cidade. Eu só dei o primeiro passo. E era verdade. A transformação de Pedra do Vale não foi obra de uma pessoa só, mas de toda uma comunidade que decidiu não aceitar mais a corrupção. Clara continuou tocando seu café, criando projetos sociais, ajudando quem precisava. Daniel montou uma clínica veterinária que atendia gratuitamente animais de famílias carentes. Juntos, eles representavam que Pedra do Vale havia se tornado um lugar onde pessoas comuns fazem coisas extraordinárias pelo bem de todos. Numa tarde de domingo, 10 anos depois de tudo ter começado, Clara estava sentada na varanda do café, observando a movimentação da praça. Famílias passeando, crianças brincando, jovens namorando, idosos jogando dominó. Era uma cena comum, mas que para ela tinha um significado especial. Representava normalidade, paz, a certeza de que valia a pena ter corrido todos aqueles riscos. Seu Joaquim se aproximou com sua bengala e se sentou ao lado dela. No que está pensando? Em como a vida é engraçada. Como assim? Eu só queria um emprego, um salário para ajudar minha mãe. E acabei encontrando muito mais. Encontrou o quê? Meu lugar no mundo. Seu Joaquim sorriu. E nós encontramos nossa heroína. Não sou heroína, seu Joaquim. Sou apenas uma pessoa que fez o que tinha que ser feito. Às vezes é isso que faz um herói, Clara. Fazer o que tem que ser feito quando ninguém mais tem coragem. Naquele momento, a pequena Esperança chegou correndo, com um desenho na mão. Mamãe, olha o que eu desenhei. Era um desenho simples, feito com giz de cera, mostrando uma mulher de avental servindo café para várias pessoas que sorriam. É você no café, disse a menina, orgulhosa. Clara pegou a filha no colo e olhou o desenho. Ali estava tudo o que importava. Pessoas simples, compartilhando momentos simples, em harmonia. Está lindo, minha filha. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Como assim igual a mim? Quero ajudar as pessoas. Clara sentiu os olhos marejarem. Se conseguisse ensinar apenas isso para sua filha, que ajudar as pessoas é a coisa mais importante que podemos fazer, já teria cumprido sua missão como mãe. Então você já está no caminho certo, minha amor. Naquela noite, depois que Esperança foi dormir, Clara e Daniel ficaram conversando na cozinha. Não se arrepende de nada? Perguntou ele. Jamais. Nem dos momentos mais difíceis. Principalmente dos momentos mais difíceis. Eles me mostraram do que eu era capaz. Daniel a abraçou. Eu me sinto sortudo por ter encontrado uma mulher tão corajosa. E eu me sinto sortuda por ter encontrado alguém que entende por que eu precisava ficar aqui. Esta cidade é nossa casa agora. É mais que nossa casa. É nosso legado. Clara olhou pela janela e viu as luzes da cidade se acendendo. Cada luz representava uma família, uma história, uma vida que de alguma forma havia sido tocada pela transformação de Pedra do Vale. 15 anos se passaram desde aquela manhã fria, quando ela desceu do ônibus com uma mala surrada, procurando apenas um emprego. Hoje, ela tinha muito mais do que jamais sonhou. Uma família que amava, uma comunidade que a respeitava, a certeza de ter feito diferença no mundo. E chegamos ao final desta história incrível. Pessoal, a Clara, que só queria trabalhar para ajudar a mãe doente, acabou transformando uma cidade inteira e construindo um legado de coragem e honestidade. Que jornada inspiradora! Se vocês se sentiram tocados por essa narrativa, compartilhem com seus amigos e familiares. Histórias assim nos lembram que cada um de nós tem o poder de fazer diferença no mundo. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. A história de Clara se espalhou muito além das fronteiras de Pedra do Vale. Virou livro, filme, inspiração para outras pessoas que enfrentavam situações similares em suas próprias cidades. Mas para ela, o mais importante não era fama ou reconhecimento. Era saber que sua filha estava crescendo numa cidade onde a honestidade valia mais que o dinheiro fácil, onde as pessoas se importavam umas com as outras, onde qualquer um podia fazer diferença.
Uma tarde, quando Esperança já tinha 10 anos, elas estavam caminhando pela cidade quando a menina fez uma pergunta que surpreendeu Clara. Mamãe, se tivesse que fazer tudo de novo, você faria igual? Clara parou e olhou para a filha. Era uma pergunta profunda para uma criança. Por que você pergunta isso? Porque a professora disse que você arriscou sua vida. E a vida da vovó também. Clara se ajoelhou para ficar na altura da filha. É verdade que foi perigoso. E é verdade que fiquei com muito medo. Mas sabe o que eu aprendi? O quê? Que quando a gente não faz nada diante da injustiça, ela continua crescendo. E um dia pode machucar pessoas que a gente ama. E se você não tivesse feito nada? Então outras pessoas teriam continuado sofrendo. E você estaria crescendo numa cidade onde os bandidos mandam. Esperança pensou por um momento. Então você fez certo. Eu fiz o que achava certo na época. E se tivesse que fazer tudo de novo, sim, eu faria igual. Esperança sorriu e pegou na mão da mãe. Quando eu crescer, se precisar fazer alguma coisa difícil, você me ajuda. Sempre, minha filha. Sempre. Caminharam em silêncio até chegarem na praça central. Ali estava a estátua que a cidade havia erguido, não para Clara especificamente, mas para todos os cidadãos que têm coragem de fazer o que é certo. Clara sempre se sentia um pouco constrangida com aquela homenagem, mas entendia que não era sobre ela. Era sobre um ideal. Um lembrete para as futuras gerações de que a coragem cidadã é o que mantém uma sociedade justa. Mamãe, disse Esperança, quando eu for grande, quero que as pessoas digam que eu sou corajosa igual a você. Não precisa ser igual a mim, minha filha. Precisa ser igual a você mesma. Cada pessoa tem seu próprio jeito de ser corajosa. Como assim? Seu pai é corajoso cuidando dos animais. Vovô Joaquim foi corajoso me apoiando quando ninguém mais apoiava. Você pode ser corajosa de milhões de maneiras diferentes. E qual vai ser a minha maneira? Clara sorriu. Isso você vai descobrir quando chegar a hora. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário, hábito que mantinha desde os tempos difíceis. Hoje Esperança me perguntou se eu faria tudo de novo. A resposta é sim, 1000 vezes sim. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Espero que ela nunca precise enfrentar o que enfrentei. Mas se precisar, espero que tenha a mesma coragem que eu tentei ter. O mundo precisa de pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. E assim termina a história de Clara, a mulher que só queria trabalhar, mas se acabou mudando uma cidade inteira. Uma história que nos lembra que heroísmo não é sobre superpoderes ou grandes gestos. Às vezes, heroísmo é simplesmente ter coragem de fazer a coisa certa quando todos ao redor estão fazendo a coisa errada. Pedra do Vale continua próspera até hoje. O Café da Esperança continua sendo o coração da cidade. E Clara continua provando, todo dia, que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando tem coragem, determinação, acima de tudo, um coração comprometido com a justiça. Porque no final das contas, ela realmente só queria trabalhar. Mas o que aconteceu mudou não apenas uma cidade inteira, mas também mostrou para o mundo que ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, não importa o preço. E essa, pessoal, é uma lição que todos nós podemos levar para nossas próprias vidas. Obrigado por terem acompanhado essa jornada incrível conosco.